Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de geografia. Então, agora, as plantas das paisagens brasileiras. Vamos ver um videozinho primeiro. Na aula de hoje, vamos falar sobre os tipos de vegetações presentes no Brasil. Ocupam cerca de 60%. O grupo florestal é constituído por Mata Atlântica, Mata das Araucárias, Matas dos Cocais, Amazônia e Mangue. Enquanto isso, o grupo campestre é construído por Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Pampa. Encontrada no sul do país, esse tipo de vegetação é constituída principalmente por arbustos, árvores pequenas, gramíneas e plantas rasteiras. Essa vegetação surge no Brasil exclusivamente no Rio Grande do Sul, em virtude do clima subtropical. Cerrado. Predomina na região central do Brasil e apresenta um aspecto seco, tal como o das savanas encontradas principalmente na África. O tipo de vegetação presente na área de Cerrado é caracterizado pelo clima tropical sazonal, em que o inverno é seco e chove no verão. No Cerrado, encontra-se arbustos, árvores retorcidas e gramíneas. Amazônia. A Amazônia abrange toda a região norte, além de parte dos estados do Mato Grosso e do Maranhão, e alguns países que fazem fronteira com o Brasil. Lá o clima é equatorial, quente e úmido. Há nela uma grande variedade de espécies vegetais, dentre as quais citamos castanheiro, cipó, guaraná, jatobá, palmeira, seringueira e vitória régia. A floresta amazônica é a vegetação brasileira mais atingida pelo desmatamento. Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais localiza-se entre os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. Surge em climas equatorial úmido e equatorial semiárido. É lá que surgem os babaçus, árvore típica desse local, e outras árvores de grande porte, tais como açaí, buriti e carnaúba. Mata das Araucárias. Localizada no sul do Brasil e em partes do estado de São Paulo, o clima da Mata das Araucárias é subtropical. Nela surgem várias espécies vegetais, com predominância o pinheiro do Paraná, árvore alta que mede mais de 30 metros. Daí resulta a formação de uma floresta bastante densa. Mangue. A vegetação do mangue é constituída por vegetais halófilos, os quais compreendem arbustos e plantas que apresentam tronco fino e raízes aéreas. Trata-se de um tipo de vegetação litorânea que surge em regiões alagadiças e onde o clima é tropical e subtropical. Caatinga. A Caatinga ocupa o sertão nordestino, onde o clima é semiárido e chove pouco. Em decorrência disso, nela surgem as plantas que se mantêm com pouca água, as quais são chamadas de xerófilas, que têm como exemplo os cactos. Também surgem plantas como o facheiro e o mandacaru, mas no favorecimento de umidade podem crescer na Caatinga árvores como aroeira, paraúna e juazeiro. Pantanal. A área do Pantanal
compreende parte dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, chegando ao Paraguai. É nas áreas alagadas que surgem as gramíneas, enquanto os arbustos e palmeiras crescem nas áreas onde o alagamento acontece de forma ocasional. Há espécies de floresta tropical, por sua vez, que crescem nas áreas onde não há alagamentos. Mata Atlântica. Localizada principalmente na costa do Brasil, o clima da Mata Atlântica é tropical quente e úmido. É esse clima e as chuvas que propiciam a sua grande biodiversidade, a maior do mundo, considerando cada hectare. As espécies incluem cedro, imbaúba, ipê, jambo, palmiteiro, pau-brasil e peroba. Nela ainda é possível encontrar vegetação nativa em 8% de sua área. Muito bem. Então, aqui falou um pouquinho de cada paisagem brasileira, né? Para a gente relembrar um pouco do que a gente estudou também lá, que já estudamos todos esses lá na unidade que a gente começou lá sobre as partes lá da serra, lembra? Como surgiram e tal, né? Das planícies, serra, as formas de relevo, né? Lembra lá na unidade que a gente começou lá? Então, vamos agora para a página 124. As plantas das paisagens brasileiras. Plantas crescem em todas as partes, algumas são nativas, isto é, já existem no lugar há muitos e muitos anos. Em diversas paisagens, os terrenos de cultivo e pasto já substituíram as plantas nativas. Esse é um terrível, né? Que cortam os proprietários de terras, eles cortam a mata nativa para plantar pasto para o gado, para a criação de gado. Entre outras, as plantas nativas que haviam sido retiradas foram replantadas com a finalidade de repor a vegetação original. Mas nem sempre funciona isso, né? Nem sempre dá certo. Grande parte de nossas florestas e matas nativas já desapareceu. Nas cidades, a maior parte da vegetação já foi substituída por plantas cultivadas. As florestas nativas que estão sendo ocupadas e transformadas por pastagem e cultivo de produtos agrícolas, né? Como a prof falou. Atividades. Existem diferenças visuais entre uma paisagem composta de plantas nativas e uma paisagem que predomina plantas que os seres humanos cultivam. Analise as fotos e conclua. Que foto mostra um tipo de vegetação natural, e qual é o tipo de vegetação? Então, dessas ali, a 1, a 2, a 3, qual delas mostra um natural e que tipo de vegetação é? Na B, que foto mostra um cultivo feito pelos seres humanos? Também, quais as fotos que são e vão falar o quê? Que tipo de vegetação? Na C, que foto mostra uma parte da vegetação natural e a outra conservada pelas pessoas? Lá na página 125, a vegetação nativa do Brasil. Em cada paisagem crescem tipos diferentes de plantas e vivem variados tipos de animais, adaptados ao meio ambiente que aí se forma. Esses são alguns animais e plantas da floresta amazônica. Então tem ali arara vermelha, Rio Negro de Anivalhanas, no Amazonas, Vitória Régias no Amazonas, Manaus, e a onça pintada. A palavra floresta é usada para nomear um tipo de formação vegetal em que o elemento dominante são as árvores. As grandes formações florestais no Brasil são a floresta amazônica, a mata atlântica e a mata das araucárias, ou floresta dos pinhais, né? Então, lá, a floresta amazônica é ainda maior, é a maior reserva de animais e de plantas do Brasil. Essa formação, porém, já está bastante ameaçada pela presença das fazendas, de atividades mineradoras para tirar, né, ouro, e de hidrelétricas para utilizar água e de estradas pela criação de gado. Muitas florestas são cada vez mais ocupadas pelos seres humanos, e isso nem sempre acontece da maneira adequada, respeitando os ciclos naturais, preservando as espécies vegetais e animais.
Então, tem diferentes espécies que são extintas por causa dessa aproximação humana, né? Que eles não convivem, não tem como eles viverem próximos ao ambiente humano, né? A Mata Atlântica, que ocupa uma larga faixa do litoral brasileiro, quase não existe mais, já que grandes cidades, campos de plantio e pastos ocupam hoje a maior parte dessa área. São poucos os trechos onde se podem ver as árvores maiores, como o jequitibá rosa, as quaresmeiras e algumas árvores do pau-brasil. Embaixo delas crescem árvores menores e palmeiras, morcegos, gambás, lagartos, mico-leões dourados, cobras, jabutis, aves e borboletas vivem na Mata Atlântica. Então, essa aqui é uma foto da jacutinga, outro do mico-leão dourado e o mirante do Último Adeus, em Itatiaia, Rio de Janeiro. A Mata das Araucárias, ou Floresta dos Pinhais, também é uma formação importante na vegetação brasileira. Nela cresce o pinheiro do Paraná, árvore que chega a 30 metros de altura e produz o fruto chamado pinhão, que a gente conhece aqui, né? O nosso pinheiro. Hoje, só é possível encontrar a mata das araucárias em alguns locais isolados. Ela já está bastante destruída, pois as pessoas derrubam os pinheiros para aproveitar a madeira. Em algumas áreas, antes ocupadas pela mata das araucárias, existe atualmente reflorestamento de pinheiros e de eucaliptos. A madeira extraída dessas árvores é utilizada para a produção de lenha e de celulose para fazer papel. Então, aqui é uma araucárias em Monte Verde, Minas Gerais. Esse tipo de mata, ele se desenvolve em lugares com clima subtropical. Lembrando disso, né? Na página 128, tem uma foto ali da cutia, da siriema e do sapo-cururu. Caatinga, vegetação própria de lugares onde as chuvas são escassas e mal distribuídas. Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco. Lembra que a prof falou lá no Nordeste, né? Então, não chove tanto como aqui. Então, elas são são mal distribuídas muito, né? Então, existem outros tipos de vegetação no Brasil. Árvores baixas, com galhos secos e troncos retorcidos, quase sem folhas. São próprias de lugares mais quentes, onde as chuvas são escassas, né? Onde tem pouca chuva, né? Aparecem também as plantas com folhas grossas, outras com espinhos, como os diferentes tipos de cactos, né? Que esse não precisa de muita água. Em geral, essa vegetação tem raízes profundas, que acumulam água. Ao conjunto dessa vegetação chama-se caatinga. A ariranha azul, o sapo-cururu, a cutia, o preá, o gambá, o sagui e a siriema são exemplos de animais que vivem na caatinga, eles vivem na caatinga. Existe também vegetação baixa, rasteira e com poucas árvores, são os campos. As áreas de campos têm sido ocupadas para a criação de gado. Então, geralmente é aqui mais para o sul, né? E em São Paulo também, né? Mais para o centro-oeste. Os campos são utilizados para a criação de gado. Essa é uma foto do Rio Grande do Sul. O cerrado também apresenta uma vegetação baixa, que recobre o solo. As árvores apresentam troncos retorcidos, da casca grossa. O lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a paca, a anta e a rolinha, entre outros animais, são encontrados no cerrado. O crescimento das cidades, o desmatamento para a exploração da madeira, os campos de plantio e da criação, a extração de ouro e das pedras preciosas modificam profundamente o cerrado, alterando em especial os elementos naturais que o compunham. Então, aqui tem umas árvores retorcidas com casca grossa que são típicas do cerrado, né? A gente não encontra uma árvore parecida com essa aqui para a nossa região. E o lobo-guará, que é o animal do cerrado que eles falam. Os manguezais aparecem no litoral das regiões quentes. Por sua riqueza em matéria orgânica, são considerados berçários dos peixes, siris, caranguejos e mexilhões. Os manguezais já sofreram ocupação humana. Em virtude disso, em alguns lugares do Brasil, essa vegetação já está destruída. Então, aqui tem um manguezal no resort do sul da Bahia e o manguezal na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. Então, tem bastante, né? Em Florianópolis, a gente costuma ver bastante. Você vai passando no elevado, assim, vai passando na ciclovia, você vai vendo os manguezais, onde eles retiram caranguejos, né?
Na mata dos cocais predominam as palmeiras, como a carnaúba e o babaçu. Na mata dos cocais, né? Então, ali vocês vão fazer as atividades. Observe e compare os mapas de vegetação do Brasil. Então, ali tem o mapa Brasil Vegetação, e embaixo tem o Brasil Área Desmatada. Na A, decalque no mapa a área desmatada em uma folha de papel transparente e trace nele o estado onde você mora. Coloque o seu mapa sobre o mapa da vegetação nativa do Brasil. Que tipos de vegetação sofreram grandes modificações? Então, ali você vai ver quais que foram os tipos de vegetação que sofreram modificações. Aqui, quais estados, na letra C, quais estados do Brasil tiveram sua vegetação mais devastada? Vocês vão ver ali. Qual que teve a vegetação mais devastada, ela foi terrível, assim. E na D, observe a ilustração atual da vegetação do seu estado. O que aconteceu com essa vegetação? Aí você vai observar ali o que aconteceu com ela. Tá lá na legenda, eu consigo ver lá na legenda, né? Eu olho aqui o que aconteceu no mapa e olho a desmatada e eu vejo qual que é. Eu comparo esse mapa com esse aqui, né? Então, eu vou ver aqui o meu estado e vou ver a área desmatada, quanto que foi desmatado dessa área aqui do meu estado. E vou comparar ali. No 2, complete o diagrama. Vocês vão ler embaixo ali. Esta localizada em uma vasta área do norte do Brasil. A maior parte dela é formada por grandes árvores. Qual que é? Essa é a famosa, né, gente? Vocês vão colocar ali no meio. Floresta Amazônica. Na B, essa mata já cobriu quase todo o litoral do Brasil. Atualmente, resta muito pouco da vegetação nativa, formada por ipês, jacarandás, perobas, palmiteiros, cedro, quaresmeiras e outras espécies. Na letra B. Na letra C, nesta mata existem muitas palmeiras, como a carnaúba, o babaçu, e que são muito aproveitadas pela população local, lá na letra C. Na letra D, originalmente esse tipo de vegetação possui grande variedade de espécies vegetais e muitas árvores apresentam troncos retorcidos. Atualmente, grande parte da sua área é ocupada por plantação de soja. Preste atenção, não sabe, está em dúvida, volta lá no textinho que a gente leu. Na letra E, ciris e os caranguejos são animais que vivem nesse tipo de vegetação, entre outros seres marinhos. É o ambiente de lagunas e foz de rios. As raízes das plantas são aéreas. Lá na letra E. Na letra F, a atividade da pecuária é muito praticada em áreas com esse tipo de vegetação e localiza-se no sul do Brasil. A madeira dessa árvore é muito usada para a fabricação de papel. O pinhão é o fruto que nasce nessa vegetação. Então, pensa lá e responde. Aí tem, em 2010, na página 132, em 2010 foi colocado o Ano Internacional da Biodiversidade. A maior parte do oxigênio que você respira vem do plâncton dos oceanos e das exuberantes florestas ao redor do globo. As frutas e verduras que você come provavelmente foram polinizadas por abelhas. E a água que você bebe é parte de um imenso ciclo global que envolve você. Nuvens, chuvas, geleiras, rios e oceanos. A diversidade do mundo natural tem sido uma fonte constante de inspiração ao longo da história humana, influenciando as tradições e a forma como nossa sociedade tem evoluído e como tem sido fornecimento de bens e serviços básicos sobre os quais o comércio e a economia são contribuídos. O desaparecimento das espécies únicas é uma perda que não se pode ser calculada e nos deixa a todos muito mais pobres. A perda de espécies, ameaçada da nossa própria sobrevivência, a bela e generosa diversidade do mundo natural tem sido destruída como resultado de atividades humanas. A derrubada ou queima de florestas, a remoção de mangues, a agricultura intensiva, o estresse da poluição,
a pesca excessiva e os impactos das alterações climáticas. Todos esses fatores estão distribuídos pela diversidade. Então, aqui embaixo, muitas espécies animais correm o risco de extinção. Procure informações sobre um desses animais e faça um estudo seguindo o roteiro registrado no caderno. Mostre depois sua pesquisa aos colegas. Então, vocês vão fazer lá no plural, a prof vai colocar também. Aí, vocês vão fazer no caderno esse e vão responder umas atividades lá no plural também, tá? Então, ali você vai colocar qual é o nome do animal que você escolheu, que está em extinção, onde ele vive, existe solução para a salvação da espécie e por que ele está em extinção. E vai fazer um desenho do animal, ok? No caderno de geografia. Esse aqui, eu quero foto porque vai valer nota também, já pro segundo trimestre, né? Lá na página 133, o importante poeta e escritor brasileiro Tiago de Mello narra trechos de sua experiência em um passeio ao Rio Amazonas, o temporal no Amazonas. Passamos um dia em Ponta Alegre, aldeia dos índios Maués, banhadas pelo rio Andirá. Muito aprendi com o jovem Chuana, conhecedor de ervas mágicas e um amigo das estrelas. Ao entardecer, saímos de canoa com motor de polpa, ao rumo da freguesia, pequenina comunidade no coração da floresta. Era tempo de cheia, soprava de leve o vento geral. Éramos 4 a bordo. Viajávamos rente à margem, abarrancada, já na metade do percurso, quando de repente o temporal desabou. Este vai ser um dos medonhos, disse sereno, lá na polpa, onde manejava o motor. Moro, um índio, meu amigo, junto a ele no chão da canoa com seu filho menino, todo encolhido de frio. Lembro-me de que, antes de escurecer totalmente, o banco da frente onde eu viajava, virei-me e vi um brilho intenso nos olhos enormes. Era o pavor. Na proa, sem camisa, o caboclo Jari, morador da freguesia. Então, ele ficou assustado, né, com o temporal que vinha, né? Na 2, enfrentamos o temporal em silêncio. Solidários. A correnteza crescia. A canoa se balançava em alta crista das ondas. Depois se despencava com fragor. A chuva nos vergastava por todos os lados. Houve um momento em que não víamos mais nada. Repetidas vezes a proa tocava um tronco. O baque surdo da canoa parecia que ia virar. Moro inclinava o motor para frente, de jeito que a hélice ficasse fora d'água. Aí tem as traduções das palavrinhas que estão ali em negrito, né? Tem as traduções do ladinho ali para vocês saberem o que significa. Daí no terceiro trecho, só os relâmpagos nos ajudavam, cortando o céu de um lado para outro. A luz fugaz nos mostrava um tronco enorme, um pedaço de árvore, ainda com ramos frescos, já quase em cima de nós. O índio, ágil e calado, desviava a canoa num golpe de leme. A escuridão era tanta que eu sequer enxergava a minha mão aberta a centímetros do meu rosto. Mesmo assim, em alguns instantes, tive a certeza de que o piloto conseguia distinguir, dentro da treva espessa, alguma coisa das águas e da margem, o filho da floresta. No quarto trecho, a tempestade cessou, pouco antes de chegarmos à freguesia, e 2 coisas aconteceram que eu preciso contar. A primeira é que, de repente, demos com várias canoas vindo em nossa direção. Eram homens e mulheres daquele pedaço verde do mundo, certo de que deveríamos chegar no começo da noite e nossa tardança já era tarde, que eles já estavam se demorando para chegar, né? Nos sabiam surpreendidos pelo temporal e decidiram ir ao nosso encontro para nos salvar. Quando nos viram, foi um imenso e prolongado grito de alegria, saído de todas as bocas, do coração solidário. A segunda coisa,
e é depois do temporal, o céu acendeu suas estrelas, todas as suas estrelas, que brilhavam enormes, pairando soltas no campo da noite. Então, depois da leitura dos textos, faça em seu caderno uma ilustração para cada trecho da história. Então, vocês vão fazer um desenho lá no caderno de cada trechinho desse, o que vocês imaginam nesses contos ali no 1, 2, 3 e 4, e vão colocar lá, número 1, faz um desenho. No número 2, faz um desenho. No número 3, outro desenho. E no número 4, outro desenho. O que vocês imaginaram? O desenho que vocês estão vendo ao ler essa história, ok? Ao estudar as paisagens que a natureza construiu, as pessoas modificaram. Quais descobertas você fez? Responda as informações que você aprendeu. Então, você vai enumerar ali. Relevo, qual que é? Hidrografia, qual que é? Vai colocar ali número 1, 2, 3 e 4 nos quadradinhos ali. Vegetação, o que é? Clima, o que é? E escreva um parágrafo caracterizando geograficamente o seu estado. Se necessário, consulte os mapas e comente. Esse aqui vai ser lá no plural, tá? Vai estar lá no plural. Vocês vão escrever um pouquinho do que é o nosso estado. Meu estado possui clima subtropical, tem mata nativa, tem mata modificada, e assim vai contar um trechinho do seu estado lá no plural, que a prof vai deixar lá, tá bom? Aí a atividade de revisão vai ser lá na página 203, né? Sobre as paisagens, as plantas das paisagens brasileiras, ali que a gente estudou, floresta, caatinga, campo, cerrado e mangue. Então, vocês vão colocar lá quais que tem no cerrado, qual que tem no mangue, qual que tem no campo e na caatinga e na floresta. Faz ali, coloca F, C, A, C, C, E e M, ok? E depois as florestas são um tipo de formação vegetal onde predominam as árvores. Escrevam nos quadros as grandes formações florestais do Brasil. Então, vão colocar ali as 3 formações. E no número 3, as florestas nativas estão sendo ocupadas para plantações e transformadas em pastagem. Responda. Qual a maior reserva de animal? Qual é o que ameaça essa reserva e o que pode acontecer com a vegetação nativa e os animais que vivem nessa reserva, tá bom? E é isso por hoje. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof, né? Tiver alguma dúvida, manda mensagem sobre o nosso trabalho também lá. Escolhe um animal, faz um desenho caprichado de um animal que está em extinção, ok? E daí manda a foto do trabalho para a prof. Beleza? Beijos, fiquem bem.